Vamos falar da audiência de conciliação, seja na justiça comum ou seja no juizado especial. Se o juiz marcar ela 100% por videoconferência, 100% por videoconferência. Advogado e parte por videoconferência no link da videoconferência. Se o juiz marcar presencialmente, advogado e parte vão presencialmente. Você, advogado, pode peticionar para que seja híbrida, pode ser você por videoconferência, o seu cliente presencialmente, o advogado réu por videoconferência, o réu presencialmente? Pode, você pode peticionar. Agora, se o juiz indeferir e falar, não, a audiência aqui é presencial, você vai presencialmente. Ou se o juiz indeferir e falar, não, a audiência é por videoconferência, você participa por videoconferência. Então, não tem nada na lei que impeça a audiência de conciliação acontecer por videoconferência ou de forma híbrida, tá? Se a parte, principalmente no juizado especial, se o juiz marcar a videoconferência, a parte tem que comparecer por videoconferência, não tem obrigação dela comparecer presencial. Por quê? Porque o juizado exige a presença da parte para que se tente a conciliação. Então é indiferente se a conciliação vai ser tentada com a parte lá no fórum ou com a parte por videoconferência. O que importa é que ela compareça, tá bom? Agora, professor, e se o juiz marcar a videoconferência e a parte não tem recursos tecnológicos para participar? Bom, primeiro de tudo, você como advogado pode convidá-la a ir até o seu escritório. Hoje já diminuiu o risco de contágio, né, do coronavírus. Então você pode, para agilizar o processo, solicitar que ela vá até o seu escritório e lá ela participa com você, tá bom? Agora, se isso não for possível, você tem que informar previamente para o juízo. Juízo, Vossa Excelência marcou audiência por videoconferência, mas a parte não pode comparecer, ela não vai poder participar porque ela não tem recurso tecnológico. Nesse caso, o juiz vai disponibilizar uma sala lá no fórum para que ela participe da videoconferência, ou ele vai ter que suspender o ato. Professor, onde que está isso? Artigo 3º, parágrafo 1º da Resolução 329 do CNJ. Olha o que ele diz, ó. Somente não será realizada caso alegada por simples petição a impossibilidade técnica ou instrumental de participação de alguns dos envolvidos. Então, repetindo, marcou a audiência de instrução por videoconferência, só por videoconferência, e a parte não tem condições tecnológicas de participar do ato, você tem que peticionar previamente, dizendo, juízo, a parte não tem condições. Então, ou Vossa Excelência disponibiliza uma sala no fórum para que ela vá aí participar da videoconferência, ou Vossa Excelência tem que suspender o ato, tá? Essa é a solução e o amparo está lá, artigo 3º, parágrafo 1º da Resolução 329 do juizado. Isso vale, meus amigos, para audiência de conciliação. Vamos falar da audiência de saneamento? É uma audiência que tem dentro do procedimento comum, onde o juiz convida os advogados para ajudá-lo a sanear o processo. Esse tipo de audiência também não tem nada que impeça a sua realização 100% por videoconferência. Então, se pode ser 100% por videoconferência, sempre vai poder ser híbrida também, por videoconferência e presencialmente. Por quê? Como não é obrigatória a presença da parte nessa audiência, o CPC fala que a audiência de saneamento, quem deve comparecer são os advogados. Não tem obrigatoriedade da parte comparecer. Então, a videoconferência pode acontecer apenas com a presença dos advogados. Juiz, lá no gabinete dele, advogado do autor no escritório dele, advogado do réu no escritório dele, tá bom? Agora, se o próprio advogado não tiver recursos tecnológicos para participar, juiz, aonde eu estou não tem internet. É um pouco difícil de acreditar nisso hoje, porque praticamente no Brasil inteiro tem internet, né? Mas vamos imaginar que deu uma pane, tá? Não tem recurso tecnológico para que ele participe. Mais uma vez, tem incidência aquela resolução que eu acabei de te dizer. Você deve informar previamente ao juízo, segundo o artigo 3º, parágrafo 1º da resolução 329 do CNJ. Você informa o juízo, ó, não tenho recurso tecnológico para participar, eu quero que Vossa Excelência disponibilize uma sala no fórum para que eu possa ir, ou Vossa Excelência vai suspender o ato. Essa resolução aqui, a 329, o artigo 3º, parágrafo 1º, ele é um coringa, mas veja, não é só alegar, você tem que alegar e provar.
tá? Não tem o recurso tecnológico, é óbvio que você não tem como provar um fato negativo. Mas se você alega, por exemplo, um problema, uma pane geral de internet na sua cidade, poxa, junta um recorte de jornal, junta alguma coisa de algum site dizendo que isso aconteceu para que o juiz possa ter respaldo para suspender o ato. Audiência de instrução. É possível a realização por videoconferência, desde que respeitados alguns princípios e regras. E é aqui que eu preciso que você fique com 1000% de atenção. Quais são os princípios, quais são as regras que devem ser observados para que uma audiência de instrução possa acontecer por videoconferência? Vamos lá. Primeiro, a parte que ainda não prestou o depoimento pessoal ou o interrogatório, ela nunca pode assistir o depoimento da outra. Isso está escrito lá no artigo 385, parágrafo 2º do CPC. Fala assim, ó, é vedado a quem ainda não depôs assistir o interrogatório da outra parte. O que eu estou te falando aqui? Eu estou te falando de regras procedimentais para depois te falar de como pode ser a videoconferência. Então, a primeira regra, quem ainda não depôs não pode assistir o depoimento pessoal ou o interrogatório da outra parte. Essa é a primeira regra processual. A segunda, uma testemunha que ainda não prestou depoimento não pode assistir outros depoimentos. O artigo 456 fala: o juiz vai inquirir as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro do autor, depois do réu, e aqui que está o grande X, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. Meu amigo, quando a audiência de instrução acontece 100% por videoconferência e as testemunhas são ouvidas de qualquer lugar, da onde elas estiverem, o juiz não consegue garantir que uma não vai ouvir o depoimento da outra. Por exemplo, o autor pode levar todas as testemunhas dele para o escritório do advogado do autor. E lá, uma testemunha ouviu o depoimento da outra, uma testemunha está assistindo o depoimento da outra. O juiz não consegue garantir a incomunicabilidade das testemunhas. Por isso que, já adiantando, testemunha se ouve hoje no prédio do fórum. Tem exceção, professor? Tem, nós vamos falar disso. Então, testemunha vai prestar o depoimento em juízo, ela não pode estar em videoconferência de qualquer lugar. Ela tem que estar no prédio do fórum. A parte que vai prestar um depoimento pessoal, lembra? É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Então, imagina que o ato fosse 100% por videoconferência. E aí, vai acontecer o depoimento pessoal do autor e do réu. Só que o réu está lá no escritório do advogado dele. E aí o juiz começa a ouvir o depoimento pessoal do autor. E o advogado do réu chama ele e fala: vem cá, vamos ouvir o que o autor vai falar para você rebater no seu depoimento pessoal. O juiz não tem como garantir que o réu não assista o depoimento pessoal do autor. Por quê? Porque o réu não está sob a vigilância do juiz. Então, essas duas regras têm que ser respeitadas. Não pode desrespeitar aquilo que está no Código de Processo Civil e também no Código de Processo Penal. O artigo 456 do CPC, ele fala, repetindo, o juiz deve inquirir as testemunhas separadamente, garantindo para que uma não veja o depoimento da outra. Então, meus amigos, está aqui a charada, ó. Em uma audiência de instrução, as partes e as testemunhas, elas devem ser ouvidas no prédio do fórum. Para quê? Para que se possa respeitar esses princípios que eu acabei de te dizer. Pode ela ser ouvida, então, do lugar onde ela estiver, com o seu próprio equipamento? Não, porque dessa forma não dá para resguardar o princípio da incomunicabilidade das testemunhas. Eu não tenho como ver se o artigo 456 do CPC foi respeitado. Pode a testemunha ou a parte ser ouvida no escritório do advogado? Da mesma forma que não, porque também não se garante a incomunicabilidade, tá bom? Então, a maneira correta é essa aqui, ó. Audiência de instrução, seja da justiça comum ou do juizado especial, testemunha e parte que vai prestar depoimento tem que estar no ambiente do fórum.